fale ao nosso coração de maneira muito especial, conforme a necessidade de cada um nesta manhã. É bom ver aqui Eduardo e Verônica, que Deus os abençoe. E as meninas também, é uma alegria, que Deus os abençoe. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, onde vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo neste Evangelho tão lindo, tão rico. Os irmãos podem também, se desejarem, acompanhar na tela, porque na tela estará a mensagem desta manhã, e nós vamos ser breves, porque temos a ceia do Senhor. Por isso hoje eu vou fazer a leitura bíblica. Geralmente eu convido um irmão, uma irmã para fazer a leitura, mas devido à brevidade do tempo, vou eu mesmo fazer a leitura, que vai de Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 34. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo antes a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Pai querido, nós queremos suplicar agora que o teu Santo Espírito, então somente o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para que somente o teu nome seja glorificado e nós ouçamos a voz de Deus e não de homem, e possamos ser edificados no conhecimento do Senhor, na força do teu poder e na segurança que o Senhor dá, de que no Senhor nós podemos depender, confiar, porque o Senhor cuida das nossas necessidades. É no nome santo de Jesus que oramos, Pai. Amém. Esse texto nós vemos dois casos. Um homem muito importante, um dos principais da sinagoga, que publicamente declara sua fé a Jesus, correndo certo risco quanto à sua posição social e religiosa em Israel, suplicando que a sua filha, que estava à morte, fosse curada. E o outro caso é uma mulher que clandestinamente chega por trás, como que querendo roubar uma cura, porque ela pensava que podia fazê-lo sem que ninguém notasse, e nem sequer Jesus. E o quadro é o seguinte: Jesus acabava de atravessar o lago, ele tinha deixado do outro lado aquele homem que até então era conhecido como Legião, o Gadareno, que tinha muitos demônios, e Jesus o libertou. E quando ele queria seguir Jesus, Jesus disse: não, vai para a tua casa, para a tua família, conta quão grandes coisas Deus lhe fez. E o homem voltou e pregou em 10 cidades daquela região chamada Decápolis. Mas a multidão disse: Jesus, vai embora, nós não queremos aqui. Já nos deu muito prejuízo, morrendo nossos porcos, nós dependemos disso. E Jesus foi. Interessante que quando uns rejeitam Jesus, Jesus sempre encontra aqueles que têm o coração aberto. E aqueles que o desprezam deixam de receber as bênçãos de Deus e a salvação, enquanto que aqueles que humildemente o buscam encontram aquilo que procuram.
E ao chegar do outro lado, ele encontra este quadro. E quando ele vai andando com esse homem chamado Jairo, porque ele estava disposto a não curar, porque o problema da menina era mais grave, ele ressuscita a menina. Vem essa senhora no meio da multidão e impede aquele cortejo, aquela caminhada, que eu acho que devia trazer até uma certa inquietação ao coração de Jairo. E nisso nós vamos ver no domingo seguinte. Hoje a nossa meditação é tocando o Salvador. Na do domingo vai ser tocados pelo Salvador. Seja qual for a situação. O Senhor diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lanço fora. E aqui está uma mulher, que a Bíblia diz que ela, como acabei de ler, os irmãos viram no texto, sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Eu procurei saber. Fluxo de sangue pode ser muito generalizado, muito difícil de saber exatamente o que. Então eu fui pesquisar e eu encontrei a declaração de um doutor evangélico do Ceará, no Brasil, doutor Eliade Bezerra Duarte, médico ginecologista e obstetra, mestrando em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Evangélica do Ceará. Ele escreveu: várias são as causas do sangramento uterino anormal, desde alterações da glândula tireoide, fígado, sistema de coagulação, problemas relacionados à gravidez e aborto, até miomas, pólipos e distúrbios hormonais. O diagnóstico faz-se através de uma história clínica cuidadosa, exame minucioso da paciente e diversos meios auxiliares, como exames de sangue para avaliações específicas, como do sistema de coagulação, tireoide, etc. Até exames mais sofisticados, como a ultrassonografia, estereoscopia, tomografia e ressonância magnética. O tratamento será de acordo com a causa específica, variando desde a prescrição de medicamento até cirurgia para a retirada do útero. Mesmo nos dias de hoje, ainda existem casos que nós médicos não conseguimos chegar a um diagnóstico preciso, nem a um tratamento adequado, como no caso da mulher do relato bíblico. E nesses casos, vale muito mais ainda tocar na orla das vestes de Jesus, que é o médico dos médicos e o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Interessante, bem complexo. Ele fala que para a ciência moderna precisa tantos exames de sangue que eles já não faziam naquele tempo, não tinha como. Ressonância magnética, tantas coisas que vocês ouviram. E ele diz: apesar de tudo isso, ainda não conseguimos chegar a uma conclusão. E a Bíblia diz que aqui estava uma mulher. Quem era essa mulher? Não sabemos o nome dela, mas a Bíblia nos faz pensar que essa mulher não devia ser uma mulher da classe pobre. Ela devia ter dinheiro, porque se hoje, sem um plano de saúde, você entra num hospital, só de entrada aqui no Canadá você gasta em torno de $2.000 um dia. 2.000 só para entrar. Se usar uma aspirina, paga. Você tem plano de saúde e você não consegue se tratar. Naqueles dias, como seria? Acha que uma pessoa do povo comum teria condições de se tratar com um médico? Por 12 anos? Porque a Bíblia diz que por 12 anos ela sofria dessa enfermidade. E a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos. E a situação não melhorou. A Bíblia diz que indo para pior. Esse é o quadro dessa senhora que nós estamos encontrando aqui. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Ela deve ter se desencantado com a medicina, se desencantado com os médicos. Ela deve ter se desencantado com a esperança de que houvesse qualquer recurso humano, ou mesmo na ciência precária daqueles dias, para ajudá-la. Mas ela não se desencantou com Deus. Ela continuou com a esperança que por cima estava Deus, e que Deus podia fazer alguma coisa por ela. E isso nós vemos pelo quadro. Ela soube que Jesus estava ali, e ela procurou aproximar-se de Jesus. E ela foi sorrateiramente, clandestinamente,
ela foi por trás, para que ninguém a visse. Você diz assim, mas que fé é essa? Ponha-se no lugar de uma senhora que tem fluxo de sangue. Quando na lei de Israel era considerada impura, ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém e ninguém tocar nela, porque senão essa pessoa teria que passar por um cerimonial de uma semana de purificação. Ela só podia ainda correr o risco de ser apedrejada, porque ela deve ter tocado em muita gente para chegar em Jesus, deve ter esbarrado em muita gente, porque o Senhor Jesus falou assim: quem me tocou? E os discípulos ironizaram. Os discípulos deviam saber muito bem quem é o seu mestre e Senhor, que conhece todas as coisas. Eles acabaram de ter a experiência maravilhosa com o Senhor Jesus acalmando o mar, expulsando uma legião de demônios de um homem. E quando Jesus diz quem me tocou, eles ironizam. Todo mundo aperta de todo lado, ele me pergunta quem tocou. E você pode dizer, não, eles perguntaram, mas é uma ironia. Você dizer, olha, todo mundo está te apertando e você pergunta quem tocou, está fora de si. Mas Jesus estava acima disso. E Jesus mostrou a eles que faz diferença estar perto de Jesus e se aproximar de Jesus com fé. Às vezes convivemos com as coisas de Deus e com a pessoa do Senhor dia a dia e desvalorizamos a importância disso. Se torna vulgar para nós. Nos esquecemos que privilégio enorme estarmos com Jesus. Os discípulos estavam ao redor. Uma multidão talvez curiosa para ver o que Jesus faria, porque o Jairo pediu, e a multidão certamente, e agora vamos ver se ele cura, se ele ressuscita essa menina, porque logo vieram os servos e disseram, sua filha morre, já morreu. Então muita gente estava ali por curiosidade, mas tinha alguém que estava ali com fé. E essa mulher disse, se eu simplesmente tocar a orla do seu vestido, eu ficarei curado. É isso que muitas vezes nós precisamos compreender. Não foi o toque da mulher. Tem gente que crê que pode comprar amuletos e coisas sagradas, que com isso vai lhe trazer cura. Usar o lenço que o apóstolo ou o missionário enxugou e com suor vai passar aquela ferida e vai ficar bom. Lá no Brasil tem um pregador chamado Valdemiro, é muito famoso. E nós temos na nossa igreja um doutor muito famoso, doutor Eduardo Gomes. Ele é doutor na área de coronária. E no Hospital do Coração no Brasil, ele falou que muitas vezes ele ia visitar pessoas que no serviço dele, e ele via pessoas enfermas, doentes, passando o lenço que trouxe lá da igreja, com o suor do missionário, porque achando que passando no lugar da enfermidade ia ficar mal. E ficava até pior, porque acaba pegando infecção e outras coisas. Mas a ignorância faz isso, e alguém pode pensar, então tocar na orla de Jesus, vamos trazer um pano de Jerusalém e falar, era a orla de Jesus, da roupa de Jesus, você toca que fica bom. Foi o toque da fé, não o toque na roupa, mas tocou o coração de Deus a sua fé. Jesus está entre nós hoje. Nós não podemos vê-lo com os olhos físicos, mas nós sabemos que Ele está. E a nossa fé pode tocar também a orla da roupa de Jesus, tocar o coração de Deus. Eu não sei qual a sua luta, qual a sua necessidade, qual o seu problema, mas Deus sabe. O interessante é que essa mulher foi e tocou a orla da roupa de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus sentiu que dele saiu virtude. Imediatamente. E Jesus fez o quê? Procurou quem me tocou. Ele não procurou para repreender porque eu tocava, mas porque o coração dele estava cheio de amor e de compaixão, porque Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que é desse que o Senhor se agrada. Havia uma multidão, mas o Senhor procurou um. E eu digo aqui no texto, uma. Porque a Bíblia nos deixa mais claro ainda, que ele sabia até quem era, e por que tocou. É apenas uma palavrinha,
Mas se você volta os olhos para o texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus, olhando, versículo 32, para ver a que isto fizeram. E ele olhava em redor para ver a que, não o que. A é feminino, o é masculino. Ele não olhou para ver quem o tocara, porque ele não sabia quem era. Ele não olhou para ver o que o tocara, porque era um homem. Não, ele olhou para ver a que, porque ele sabia até que era uma mulher. Porque Deus conhece tudo. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece os seus desencantos, as suas desilusões, as suas tristezas, as suas desesperanças. Ele sabe o que leva você a buscar, clamar por socorro. Quando até os próprios discípulos eram indiferentes e diziam: todos te tocam, e o Senhor pergunta quem? Mas Jesus não. Ainda que nós sejamos insensíveis como pessoas, porque não sabemos o que vai no seu coração, só podemos ver pela aparência, mas Deus vê o coração. E aquela senhora recebeu o que buscava. A Bíblia diz que ela foi curada do seu mal. O interessante é que nós pedimos, e a Bíblia diz que recebemos de Deus mais do que pedimos ou pensamos. E aqui está o quadro dessa senhora. Ela recebeu mais do que pedia ou imaginava. Porque o texto nos faz compreender que o Senhor Jesus, através da sua virtude que saíra, diz o versículo 30, curou a mulher. E quando chega no versículo 34, ele diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Ela podia dizer assim: irmão, não vim buscar salvação, não vim buscar cura, porque Deus deu mais, ela queria cura física. E Jesus falou: tua fé salvou a tua alma. E outra coisa, versículo 34, vai em paz. Recebeu paz também, porque ela deveria viver sem paz, aflita. Pode imaginar o que é 12 anos com um fluxo de sangue que não para, perdendo sangue, fraca, abatida. Isso atrapalhava o seu relacionamento em família, atrapalhava o seu relacionamento conjugal. Isso atrapalhava até para qualquer lugar que ela fosse. Ela devia se sentir muito inconfortável, uma situação muito difícil, se é que podia ir para algum lugar além dos médicos que ela frequentava. Mas a Bíblia diz, versículo 34, ser curada deste teu mal. Agora, eu fiquei pensando, a mulher já tinha sentido que estava curada. Jesus disse que dele saiu virtude. Então ela já estava curada. Daquela enfermidade ela estava curada. Porque Jesus disse: vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu creio porque havia um mal maior do que a enfermidade física. O mal emocional, o mal psicológico, o mal de sentir-se inferior, desprezada talvez até pelo marido, alguém que gastou tudo o que tinha e não deu em nada. Imagino que todos aqueles anos foram gravando na mente e no coração daquela mulher o sentimento de impura, porque a religião de Israel fazia sentir que ela era indigna, impura. Quantos anos ela perdeu de poder até entrar na sinagoga, ou entrar no templo, por causa da sua enfermidade? Imagina tudo que poderia estar envolvido na vida íntima dessa mulher. E Jesus falou: agora para de pensar assim. Você está livre desse teu mal. Este mal que te atormenta, isto que passa pela sua mente, pelo seu coração, esse sentimento de inferioridade, de desprezo, acabou, filha. Você está curada. Fica livre desse teu mal. Eu creio que isso é para nós também, porque nós temos também as nossas lutas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Talvez temos até recordações de coisa da infância que nos magoa, que nos entristece, de relacionamentos na vida adulta que se quebraram. Quantas coisas podem estar gravadas na mente e no coração da pessoa, que nós olhamos e não vemos,
Mas Jesus olha e vê. O que você precisa é crer e dizer como essa mulher: se eu simplesmente tocar a orla do seu vestido, eu estarei curado. E vai ouvir de Jesus a mesma palavra: filho, vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre desse teu mal. Você não precisa mais ficar refém desses pensamentos, desses sentimentos, escravo desse espírito que é abatido, de derrota, porque agora você tem vitória. Você recebeu a virtude, o poder de Deus, porque você veio a Jesus. E essa mulher foi. Eu fico imaginando a multidão toda que viu. Quanta esperança trouxe a tantos corações. Jairo, que talvez ficou até incomodado, pensando que aquela mulher estava atrapalhando porque ele tinha pressa. Mas o que ele viu acontecer serviu para fortalecer mais a sua fé também. Quantos da multidão sabiam do problema da mulher? Vocês sabiam? A Bíblia não diz. Mas havia um que sabia. E esse é o problema que muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes muitos sabem dos nossos problemas, e aquele que realmente precisa ouvir da nossa boca, confessando e clamando, é o que a gente deixa por último. Leva a Jesus. Seja o que for que você está passando na sua vida, ou que você passou essa semana, ou que está na sua mente e no seu coração agora, entrega a Jesus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. É o mesmo. Cabe a mim crer nisso. Se você tem andado com Ele e tem experimentado o seu poder, você sabe disso. Portanto, não se esqueça disso. E seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, ou de alguém que você ama, diga como essa mulher: se eu simplesmente tocar a orla do seu vestido, se eu simplesmente fizer isso, se eu simplesmente for a Jesus e clamar, Ele vai ouvir. Esse é o toque da fé. Você não pode tocar a orla do vestido de Jesus hoje, nem eu. Mas a sua fé pode tocar no coração de Deus. A minha fé pode. E Jesus cura o físico, Jesus salva a alma, Jesus liberta a vida psicológica e emocional da pessoa. Aquilo que está atormentando os seus pensamentos, tirando a paz, os sentimentos confusos. Jesus diz: fica livre desse teu mal. Porque agora, se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres. Semana que vem nós vamos ver a filhinha do Jairo. Uma moça, uma jovem, que estava à morte, e que enquanto certamente esta senhora tomou o tempo de Jesus, a menina acabou morrendo. Mas foi o que precisava para que Jesus mostrasse todo o seu poder e a sua glória. Muitas vezes as lutas que eu e você passamos, parece que a coisa se agrava, e porque Jesus não vem mais depressa. Mas às vezes Jesus deixa que as coisas aconteçam mais, a montanha de neve vá ficando maior, para que Ele mostre que o poder dele é maior ainda. Seja qual for o seu problema, seja qual seja o meu problema, nós sabemos que em Jesus a resposta é a solução. Pai querido, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no meio da angústia, e conhecem os que no Senhor confiam. O Senhor provou isso naquela mulher, uma multidão, Senhor, e alguém anônimo, clandestinamente chega por trás, toca o Senhor e recebe mais do que esperava, porque teve fé que o Senhor poderia cuidar do seu problema. Nós sabemos que isso é verdade, porque temos experimentado andando com o Senhor cada dia da nossa vida. E nós queremos suplicar, Pai, que se há alguém aqui nesta manhã que necessita do toque especial, o toque da fé, para receber do Senhor aquilo que necessita, tirar de si aquela aflição, aquela angústia, aquela desesperança, e ficar livre deste mal, e saber que no Senhor há paz, no Senhor há cura, no Senhor há solução para os maiores problemas, porque o Senhor toma o nosso problema, o Senhor luta a nossa luta, e o Senhor nos dá vitória. Que cada um aqui possa, Deus, trazer diante do trono da graça
ao Senhor, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. É no nome santo e glorioso de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos